Vamos abrir suas Bíblias no Salmo de número 121. Enquanto os irmãos abrem, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor nesse momento e quero entregar em Tuas mãos a minha vida, entregar em Tuas mãos, ó Pai, essa palavra, esse momento que nós vamos estar aqui e que nós possamos sair daqui edificados, sabendo que tem um Deus que cuida, um Deus que guarda e um Deus que está sempre presente em nossas vidas. Nós repreendemos desde já todo o roubo do inimigo, toda seta, todo laço e tudo que for contrário à Tua palavra, Pai. Fala conosco nessa noite. Senhor, usa a minha vida como um canal de bênção, ó Pai. É o que eu oro e já te agradeço no santo, glorioso e poderoso nome de Jesus. Amém. Salmo 121, todos acharam? Quem não achou, está aqui no telão. Aqui diz assim: elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Nós poderíamos ir embora já, porque nós já vimos o que Deus pode fazer na vida daquelas pessoas que realmente entregam a vida para o Senhor. E hoje eu quero falar sobre o socorro. Quem precisa de um socorro do Senhor aqui? Então eu quero falar para você que o socorro do Senhor está chegando. Com certeza o socorro do Senhor está chegando. Porque muitas vezes, irmãos, nós buscamos algo de Deus, pedimos algo para Deus, precisamos algo de Deus, e Deus está sempre alerta, como fala aqui. O nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus, Ele não para no tempo. Pelo contrário, o nosso Deus está sempre trabalhando. É que muitas vezes as pessoas, elas querem algo de Deus como um fast food, já viu? Hoje o pessoal quer um fast food. E por mais rápido que seja, as pessoas ficam assim, ansiosas. Está demorando demais. Não, não está demorando. É que Deus está preparando socorro. E socorro, ele sempre vem lentamente. Eu sempre vou falar isso, eu sou expert em socorro. Eu tive vários acidentes com moto, e toda vez que chegava o socorro, chegava o resgate, descia do resgate com uma tranquilidade, parava, descia, o povo tudo apavorado, e ele vem, para, tudo bem, o que aconteceu? Está sentindo dor em algum lugar? Por quê? Porque o socorro, para ser um socorro correto, não pode ser um socorro feito às pressas. O socorro tem que ser feito da maneira certa, no tempo certo e do jeito certo. E Deus, Ele faz isso conosco. E eu creio que alguém aqui já recebeu um socorro de Deus no momento que passou por uma situação crítica. Alguém já recebeu um socorro de Deus? Amém? Então, só que o salmista aqui, ele fala assim, ó, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde para ele, o meu socorro virá do Senhor. E muitas vezes nós podemos perguntar para nós mesmos, de onde virá o meu socorro? Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você precisa de um socorro em alguma área, e você possa estar perguntando, de onde vai vir o meu socorro? Eu quero falar para você, o seu socorro vem do Senhor. E é muito normal, quando nós estamos em apuros, fazermos o quê? Buscarmos o socorro e esperar o socorro das pessoas, dos homens. Irmãos, e não é que não pode esperar o socorro dos homens, que Deus pode usar quem Ele quer. Mas muitas vezes nós buscamos primeiramente nas pessoas. Já notou isso? O cristão, ele muitas vezes nessa área, ele erra, ele falha, porque quando chega o problema, no lugar dele parar, dobrar o joelho e falar com Deus, Senhor, eu preciso de um socorro. Muitas vezes ele sai que nem louco. Ai, agora o que eu faço? Procurando uma solução. Não é que nós não vamos ter que procurar a solução, mas primeiramente nós temos que trazer a nossa
solução e buscar a solução em Deus. Quando eu coloco Deus na frente. Irmãos, às vezes eu vejo acontecer algumas coisas que eu vou fazer e às vezes eu até me surpreendo, mas eu quero falar para você, tudo que eu vou fazer, sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Tudo que eu vou fazer, antes eu oro, eu coloco Deus à frente e peço para ele: Senhor, me ajuda nessa área. Todas as vezes que eu não coloquei Deus à frente, não deu muito certo. Mas todas as vezes que eu coloco Deus à frente, Deus, ele abre portas, seja o que for, irmãos. Se eu for comprar uma caixa de fósforo, eu peço para Deus: Senhor, eu estou procurando essa caixa de fósforo. Por favor, me ajuda. Porque Deus tem que ser o nosso primeiro socorro. Deus não tem bazar, Deus não vende caixa de fósforo, Deus não tem clínica, Deus ele não tem advocacia. Mas Deus é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, advogado dos advogados. Então Deus, ele pode suprir. Deus sabe onde está aquilo que você não sabe onde está. Às vezes precisamos de algo e Deus sabe onde está. E nós ficamos que nem louco perguntando para as pessoas: onde que está? Onde que está? E não pergunta para Deus. De repente você pergunta para Deus: Senhor, eu estou precisando disso. Onde está? Deus vai colocar uma pessoa na sua frente. E essa pessoa vai falar para você: olha... Se você perguntar para ela: olha, que coincidência. Não é coincidência, é cristocidência. Você está perguntando para mim e eu sei. Por quê? Porque Deus sabe de tudo. Então, quando nós colocamos Deus à frente, ele cuida de nós. Então, é normal, muitas vezes, nós buscarmos primeiramente o nosso socorro nas pessoas. Buscarmos primeiramente o nosso socorro nas instituições. Mas o primeiro socorro para a nossa vida, nós temos que buscar em Deus. Lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 26, vocês não precisam abrir, que eu conto aqui para ser mais rápido. Diz que, ali conta a história da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que há 12 anos padecia de uma doença, de um fluxo. Ela tinha uma hemorragia e 12 anos hemorrágica. No versículo 26 fala assim, ó: ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Essa mulher, ela padeceu durante 12 anos. E por que ela padeceu durante 12 anos? Porque em 12 anos da vida dela, ela buscou socorro somente em homens. Diz que ela era muito rica. Ela ficou 12 anos gastando dinheiro com médico. Quanto que custa um médico? Fica 3 dias internado no hospital para você ver quando vem sua conta, se você não tem um convênio. E ela gastou tudo que ela tinha com médicos. E a Bíblia fala que ela ia de pior, de mal a pior. Então, irmãos, o salmista, ele fala para nós aqui que o nosso socorro, ele vem do Senhor. E Deus, ele vai usar sim pessoas para nos socorrer. Mas o socorro vem dele. Às vezes nós esquecemos de pedir para Deus. Às vezes nós achamos que pode ser o nosso dinheiro que vai nos socorrer. Pode ser a nossa inteligência, o nosso diploma, isso nosso, aquilo nosso, mas eu tenho que colocar nas mãos do Senhor. Eu acho legal que tem um texto que sempre mandam, que fala assim, ó, que o meu dinheiro pode comprar o melhor convênio médico, mas ele não pode comprar a saúde. O meu dinheiro, ele pode comprar o melhor travesseiro e a melhor cama, mas ele não consegue comprar o sono e o descanso. Por quê? Quando nós buscamos em Deus, quando nós buscamos no Senhor o nosso socorro, Deus ele prepara. Deus ele prepara pessoas, Deus ele prepara o momento certo, porque nós buscamos nele. Então, o salmista está falando aqui assim: de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem de Deus. Por isso que eu tenho que buscar em Deus. Nunca parar, falar: Senhor, me ajuda. Me leva no lugar certo, na pessoa certa. E lá em Lucas, no capítulo 10, também não precisa ler, que eu conto a história para vocês, vai contar a história do samaritano. Diz que um homem estava indo de uma cidade para outra, estava no caminho de Jericó, e ali ele foi assaltado. E quando ele foi assaltado, roubam tudo dele, batem nele. Pensa que é só hoje que as pessoas batem, quando assassinam, quando roubam. Naquele tempo já faziam a mesma coisa. Deram uma surra naquele homem, levaram tudo que era dele, e ele ficou lá caído. E a palavra do Senhor fala que passou lá o sacerdote, e o sacerdote não ligou. Passou depois o levita, e o levita não ligou.
E depois passou um samaritano. E esse samaritano vai ali, socorre aquele homem e ajuda aquele homem. E o que nós podemos aprender aqui? Que quem envia o socorro é Deus. Quem usa as pessoas é Deus. Muitas vezes, se o sacerdote tivesse parado ali, nessa história, e ajudado ele, poderia dar todo o ênfase: olha, foi o sacerdote que me ajudou. Se fosse o levita que tivesse parado, podia dar todo o ênfase e falar que foi o levita. Mas Deus usou alguém, o samaritano. E quem que era o samaritano? O samaritano era um povo que não se dava com o povo judeu. Pelo contrário, né? O povo judeu não se dava com o samaritano, porque era uma raça misturada dos judeus. E aquele samaritano ajuda aquele homem. Então, eu quero falar um pouquinho nessa noite conosco aqui, como que nós podemos receber o socorro do Senhor. Às vezes precisamos do socorro do Senhor e Deus, Ele quer nos socorrer. Só que muitas vezes nós agimos de uma maneira que praticamente o socorro não vai vir, porque nós às vezes procuramos no lugar errado, na pessoa errada, da maneira errada. E primeiramente eu quero falar sobre isso, para nós aprendermos a esperar em Deus. Se você quer receber, quem precisa de um socorro do Senhor aqui? E quem não precisa, levanta a mão. Então não entendi. Mas quando nós precisamos do socorro do Senhor, nós temos que fazer o quê? Aprender primeiramente a esperar em Deus. Eu tenho que aprender a esperar em Deus. E aqui é onde nós vemos em Lucas, esse homem precisava de um socorro. Esse homem precisava de uma ajuda. E ele precisou esperar essa ajuda em Deus. Irmãos, não é errado eu e você, nós confiarmos em homens, em pessoas, porque para me ajudar. Mas o que eu não posso fazer é depositar a minha confiança em pessoas ao invés de depositar a minha confiança em Deus. Eu tenho que depositar a minha confiança em Deus. Porque, querendo ou não, lá em Romanos fala assim: louco homem que diz que Deus não existe. Porque Deus deixou aí, olha, quando você vê uma cachoeira linda, quando você vê a natureza, quando você vê uma praia, quando você vai num lugar que você olha para o mar tem 3 cores, você fala: meu Deus, ele é verde, azul claro e verde escuro. Você fala: só pode ser a mão divina, só pode ser a mão de Deus. E Deus mostra para o homem que ele é o criador de tudo. E Deus, ele mostra para o homem que ele faz da maneira dele. O homem pode agir, o homem pode tentar. Hoje nós vemos uma situação tão difícil, de um povo sofrendo. O homem tentou fechar tudo, o homem tentou barrar tudo, o homem tentou parar um rio, parar a natureza. Só que Deus, ele é criador da natureza, criador de tudo. E louco é o homem que diz que Deus não existe. Porque quando eu não coloco a minha confiança em Deus, é porque eu estou dizendo o que para Deus? Que ele não existe. Eu não acredito que ele é o criador, porque eu não coloco a minha confiança nele. Então não é errado eu confiar em homens, mas o errado é eu fazer isso, é depositar a confiança em homens e não em Deus. Porque o homem vai me ajudar, mas eu tenho que confiar em Deus. A última palavra é de Deus. Assim, a última palavra é de Deus. Quantas pessoas que vão? A pastora Sônia não está aqui, mas eu vou falar para vocês. Desde quando eu casei com a pastora Sônia, ela sempre teve problema de coração. Ela sempre fez exames, sempre teve problema de coração. O Léo, quando foi nascer, a pastora Sônia, ela teve que fazer o pré-natal dela todinho em Santo André, que era na Casa Esperança, que ali cuidava só de mulheres com risco na gravidez. Por causa do quê? Do coração dela. Que eles tinham medo que ela não aguentasse. E a semana passada, ela foi no médico, depois de tudo, porque Deus curou ela do coração. E sabe o que o médico falou para ela? Falou assim: eu acho que só faltou chamar ela de mentirosa. Falou: a senhora nunca teve problema no coração. Como assim? A senhora nunca teve problema. O médico insistiu, bateu a tecla, falou: está todos os exames aqui, ó. Se a senhora está falando que teve problema no coração, a senhora está de brincadeira. Depois ela vai testemunhar para vocês. A senhora nunca teve problema de coração. Como que nunca teve? Sim. Quase morreu na gravidez do Léo, quase morreu no parto do Léo. Mas Deus, ele fez o quê? Deus, ele curou. Porque nós sempre cremos, ela sempre creu que Deus poderia curar. Então, irmãos, nossa confiança, ela tem que estar em Deus. No texto aqui, o sacerdote,
E o levita, eles não curaram e não teriam poder de curar as feridas daquele homem. Porque Deus tinha preparado para que aquele samaritano fizesse isso. Porque só Deus ele tem poder para curar feridas. Há pessoas que têm feridas internas. Aquele homem tinha várias feridas externas. Mas há pessoas que têm feridas internas, que por mais que você olhe para a vida dela, dá até vontade de ser aquela pessoa. Dá até vontade de viver a vida dela, mas se você descobrisse como é dentro daquela pessoa, as feridas que tem dentro daquela pessoa, e muitas vezes ela não deixa Deus curar, ela não deixa Deus tratar. Então, irmãos, e só Deus ele pode fazer isso. E quando eu coloco a minha confiança em Deus, Deus ele muda histórias. A palavra do Senhor também fala lá em Mateus, no capítulo 8, vai falar sobre a história de um centurião. E quem que é um centurião? Centurião era um comandante do exército que cuidava de 100 homens. Ele tinha em cargo dele 100 homens, 100 soldados. Aquele batalhão de 100 soldados era dele, ele que cuidava. Esse centurião tinha um servo dele que estava doente. E ele foi até Jesus e falou para Jesus: olha, meu servo está doente, dá para o senhor orar por ele? Jesus falou: eu vou até lá. Ele falou: não precisa ir não, não precisa ir. Eu sou um comandante, quando eu dou uma ordem, todos os homens, eles obedecem, os meus soldados obedecem. Basta o Senhor dar uma ordem e eu sei que ele vai ser curado. E Jesus falou: então vai, que ele está curado. E depois Jesus ressalta aqui e fala assim: ó, nunca vi alguém com tanta fé. Mas ele estava colocando ali todo o pedido de socorro dele, ele estava colocando, crendo em Jesus. Então, quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos em Deus, irmãos, e esperamos em Deus, o nosso socorro vem. Ele pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho a menos, mas o socorro vem. Deus ele prepara o lugar certo, o jeito certo, a pessoa certa. Na hora certa, Deus vai colocar a pessoa certa na sua frente. Na hora certa, Deus vai te levar você para o lugar certo. Mesmo que se você errar o caminho, humanamente falando, aí eu errei o caminho, chega no lugar e fala: mas eu não errei não, eu vim no lugar certo. Eu estava indo para o caminho errado, mas de repente Deus me fez desviar e me levou para o caminho certo. Então nós temos que entender isso, irmãos, que Deus, ele é aquele que nós temos que esperar primeiramente nele. Quando você espera em Deus, Deus ele muda a nossa história. E Jesus, tem muitas feridas que Jesus ele pode curar. Ele pode mudar a nossa história. O samaritano ali, ele curou as feridas daquele homem que estava caído. E Jesus, ele é o bom samaritano. Jesus é aquele que quer cuidar da nossa vida, cuidar das nossas feridas. Eu falo, sabe por quê? Quantas, e tem muitas ainda para ele tratar. É porque às vezes nós somos tão orgulhosos, que nós não queremos reconhecer que temos. Eu tinha tanta ferida para Jesus tratar, ele tratou de tantas feridas minhas, e tem ainda várias feridas para ele tratar, e tem feridas em nossas vidas, que elas não começaram agora. Tem feridas que você traz dentro de você, eu trago dentro de mim, lá da infância, lá do berço, sabia disso? Tem feridas que vieram de lá, nunca foram tratadas, e elas refletem hoje, atrapalha relacionamento, atrapalha a nossa vida profissional, atrapalha a nossa vida espiritual, atrapalha tudo. Por quê? Porque essas feridas têm que ser tratadas. E para elas serem tratadas, nós temos que esperar em Deus, confiar em Deus, entregar nas mãos do Senhor, primeiramente. Então, se você precisa de um socorro de Deus, Deus ele está aqui nessa noite. Quem crê que Deus está aqui? E Ele pode trazer esse socorro para você, em qualquer área, em qualquer área. Às vezes nós achamos que algo está acontecendo conosco, e é por causa disso, e muitas vezes é por causa de outra situação. Uma vez eu fui num médico, eu estava com uma febre, e eu examinou e não achava onde estava a febre, não achava onde estava a febre. O médico descobriu depois que minha febre era da minha unha que estava encravada. Uma unha encravada, não estava nem doendo. E ele foi, me examinou, falou: deixa eu dar uma olhada nos seus pés. Ele olhou e falou: já sei, está aqui, ó, tem cravado. Isso aí está fazendo com que, o que é a febre? A febre é o corpo reagindo contra algo que está acontecendo no organismo.
E eu achando que era gripe, que era isso, que era aquilo, só que ele detectou. E Jesus, ele detecta onde está o nosso problema, como nós precisamos do socorro. Então, para você poder receber o socorro do Senhor, para eu receber o socorro do Senhor, primeiramente, eu tenho que esperar em Deus. E como que eu espero em Deus? Buscando em Deus. Buscando o Senhor. Crendo que Ele pode mudar a minha história. Então, quando eu creio que Ele pode mudar a minha história, o que eu faço? Eu vou atrás do Senhor, eu sigo o Senhor. Aquela mulher que eu falei do fluxo de sangue, 12 anos, ela ficou doente. E um dia, quando ela soube que Jesus poderia curar a vida dela, o que ela faz? Ela passa por todos os obstáculos que tinha na frente dela. Ela vai ali, ela poderia ter sido morta, porque os judeus davam como imunda a mulher quando estava nos dias dela, e ela estava há 12 anos com aquela hemorragia, e ela passa por todos aqueles obstáculos, e ela toca em Jesus. E Jesus ali, ele para e fala, quem tocou em mim? Os discípulos falaram para ele, mestre, quem tocou no Senhor? É uma multidão, é gente para tudo quanto é lado, é o metrô, né? Em São Paulo, às 7 da manhã, se eu perguntar quem te tocou, aí Jesus falou, eu sei que alguém tocou em mim, mas tocou em mim de uma maneira diferente, porque de mim saiu virtude. Quando nós tocamos em Deus de uma maneira diferente, que maneira é essa diferente que ela tocou em Deus? Ela colocou toda a confiança dela em Jesus. É a maneira diferente de tocar em Deus, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, quando nós acreditamos, não tem mais jeito. Para ela não tinha mais jeito. Perdeu, acabou o dinheiro. Agora ela chegava no consultório, nem na portaria ela chegava mais. Acabou o dinheiro, o médico não atende mais. Então ela foi procurar em Deus. Então nessa noite, se você precisa de um socorro, primeiramente, espere em Deus. Né? E o salmista fala assim, eu espero em Deus que ainda o louvarei. E você vai ver que você vai louvar ao Senhor nessa situação, em nome de Jesus. No verso 34 de Lucas, fala que aquele samaritano, de Lucas 10, quando ele encontra aquele homem caído, o que ele faz? Ele vai até aquele homem, e ele unge aquele homem com o azeite e com o vinho, as feridas dele. Nós estudando na escola bíblica dominical sobre os símbolos do Espírito Santo. E um dos símbolos do Espírito Santo, qual que é? É o azeite, que o Espírito Santo, ele é o azeite que pode mudar a nossa vida. E o vinho, o que o vinho simboliza na Bíblia? O vinho simboliza alegria. Então o que Deus quer fazer? Deus, ele quer derramar sobre mim e sobre você do Espírito Santo dele, do azeite dele. De derramar sobre nós para curar as nossas feridas, porque somente o Espírito Santo pode curar as nossas feridas. Não adianta, irmãos. É como eu preguei no domingo, Eucana, Ana estava ali, que Ana era estéril, não podia ter filhos, e ela tinha aquela amargura dentro dela, aquela tristeza dentro dela, e Eucana falou para ela, e a Bíblia fala que Eucana, toda vez que iam para o templo, ele dava o dobro do dinheiro para ela, muito mais para ela, falou para ela um dia, olha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, não é, porque tem coisas, irmãos, que esposa não consegue curar, ferida que esposa não cura, marido não cura, filho não cura, dinheiro não cura, shopping center não cura, aeroporto não cura, viagens não cura, nada cura. A única pessoa que pode curar é o Espírito Santo. É Ele que pode curar essas feridas. Há pessoas que vão, ela acha que aquilo vai curar as feridas. Então vai lá, tem pessoas que, como eu falei no domingo, tem pessoas que vêm, a ferida não é curada e no fim do mês chega lá assim, ó, uma fatura com a conta que ela comprou, né, para poder tentar sanar aquela ferida. Por quê? Porque só o Espírito Santo vai poder curar essa ferida. Então quando o Espírito Santo ele derrama do azeite dele, das nossas feridas, o que acontece? Elas são curadas. E o samaritano fez isso. O samaritano foi ali, pegou aquele homem que estava cheio de feridas e untou todas as feridas dele com azeite. Então Jesus ele quer fazer isso, ele é o bom samaritano, ele quer curar as nossas feridas. Mas para isso, eu tenho que falar para ele, está aqui Jesus, olha, tem essa ferida aqui, tem essa, tem essa, tem essa. Joga do seu azeite aí,
cura para mim. E Ele vai fazer o que? Ele vai curar. Porque não tem, é o único que pode curar, nada pode curar. E nós procuramos muitas vezes saídas em vários lugares, eu sei. Eu fiquei 18 anos buscando saída para curar minhas feridas nas drogas, nos vícios, no mundo. E um dia eu descobri que quem pode curar e quem curou muitas das minhas feridas e tem para curar ainda é o Espírito Santo de Deus. E tem pessoas procurando, pessoas vazias, procurando a cura dessa ferida, ela procura em tantas áreas. Só que não tem a cura ali. A cura, somente o Espírito Santo pode trazer essa cura com o azeite dele. E também, mas é necessário e é preciso deixar que ele toque na ferida. Não é ninguém, irmãos. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Quando eu começo a falar com ele, quando eu começo a entregar minha vida para ele, que a melhor situação que aconteceu para mim foi o dia que eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus. Eu olhei e falei, olha, eu não consigo não. Já tentei de todo jeito, já vi que eu sou um péssimo cuidador de vidas. Então cuida da minha vida. Eu já tentei sanar, curar essas feridas de todos os jeitos e não consegui. Mas eu sei que o Senhor pode, e Jesus Ele pode. Amém? E muitas dessas feridas internas que nós nem sabemos, refletem na nossa vida física, irmãos. Reflete na nossa saúde. Muitas vezes, a Bíblia fala assim, que o câncer, ele é raiz de amargura. A amargura faz com que a pessoa fique doente, a amargura faz com que a pessoa, ela tenha sintomas que nem ela sabe de onde vem, é aquela amargura que está dentro dela. Mas o único que pode curar essa amargura, o único que pode arrancar toda essa raiz, é o Espírito Santo. Ele tem o poder para isso. E Jesus, ele mostra para nós aqui que o samaritano, ele colocou, depois que ele colocou o óleo, ele colocou o vinho. Porque Jesus, ele quer curar as nossas feridas e colocar dentro de nós a alegria. Amém? Alegria. Porque ele quer colocar em nós essa paz, essa tranquilidade e essa alegria. E Deus, ele quer mudar a nossa história. Quantas vezes que eu mesmo acordava pela manhã e uma angústia no coração, uma tristeza no coração, eu sentava na beirada da cama e a pastora perguntava para mim, o que você tem? Eu não sei. Mas você dormiu tão bem ontem? Eu falei, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. É uma tristeza que eu não sei de onde vem. É uma dor, é uma angústia, é uma vontade de morrer, é uma vontade de sumir, é uma vontade de desaparecer. Está tudo preto e branco para mim. O que era colorido se esvairiu, perdeu a cor. E eu não sabia o que era. E eram feridas que estavam lá, que precisavam ser curadas e que precisavam ser colocado o vinho, o óleo para curar e o vinho para trazer alegria, irmãos. Então, mas para Jesus ele poder colocar o vinho dele dentro de nós, a Bíblia fala assim, que Jesus ele nos mostra que ele não coloca vinho novo em odres velhos. O que é isso? Como que Jesus vai colocar alegria dentro de um coração cheio de feridas e cheio de amargura? Não tem como. Por isso que ele fala, não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Por isso que é necessário que eu deixe Deus cuidar de mim, que eu reconheça que eu tenho aquele problema, que eu reconheça que eu tenho aquela tristeza. Não adianta eu esconder de mim mesmo. Porque Deus, quando eu coloco nas mãos dele, ele começa a curar. E depois que Deus curar essas feridas, ele vai poder colocar do vinho dele. Porque se ele colocar a alegria, lá o texto aqui nos ensina o quê? Odres velhos. Quando eu colocava o vinho novo nos odres velhos, que eram de couro, já estava bem velho, o vinho novo fermentava e o couro não aguentava, estourava. Se perdia o odre e se perdia o vinho. Então, não pode colocar, ele fala assim, só coloco vinho novo em odres novos. Por quê? A alegria vinha, a alegria ia chegar, o vinho ia fermentar e o odre não ia quebrar. Então é que como nós, quando Deus ele nos trata, cura essas feridas, essa amargura que veio, que nós muitas vezes achamos que, não, está tudo certo, eu coloquei uma pedra em cima.
Não adianta colocar a pedra em cima. Quando você coloca a pedra em cima de alguma coisa, o que acontece? Cria um monte de bicho lá embaixo. Cria aquelas tesourinhas, bem pequenininha, né? Cria um monte de mato velho, mato morto ali. De vez em quando você tira, tem um monte de besouro lá embaixo, não é isso? Tatuzinho, tirou a pedra assim, ó, no meio do mato, é isso que tem. Nas nossas vidas, muitas vezes fazemos isso. Eu coloquei uma pedra. Não adianta eu colocar uma pedra. Eu tenho que curar aquela ferida. Não adianta eu querer camuflar, porque uma hora ou outra vai sair. Na psicologia, ensina o quê? Que nós, dentro do nosso cérebro, tem lá um porão onde fica guardado todas essas mazelas. E se Jesus não me libertar, toda vez essa mazela ela aparece. Está tudo bem, está tudo zen na minha vida. De repente, acontece algo. É aquilo lá. Mas isso, quando Jesus cura, isso vai embora. Isso é deletado, porque Jesus curou a ferida. Então Jesus ele quer colocar alegria em nossas vidas. Mas nós precisamos deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas. Por isso que você vê tantas pessoas doentes, pessoas tristes. Por quê? Por causa dessas feridas que ela nem imagina. E quando você deixa Deus tratar, tem ferida, irmãos, que você vai falar assim, não pode ser disso, e era daquilo. Aí você começa a lembrar, olha o que fizeram comigo lá na infância. Olha como que me tratavam, olha como que agiam comigo, e aquilo ali vai refletindo na nossa idade adulta. Então, se você quer receber o socorro de Deus, deixa Deus derramar o azeite na sua vida. Deixa Deus derramar o azeite na sua ferida. Fala para Ele, não é com ninguém. E a melhor coisa que tem, sabe qual que é, irmãos? É nós dobrarmos os nossos joelhos e falarmos com Deus. É com Ele. Não adianta muitas vezes querer procurar tem um irmão fulano, uma irmã cicrana que ora e muda tudo. Não, tem coisas que é eu e Deus. Eu vou colocar meu joelho lá e vou falar com Deus, Senhor, olha, é minha ferida. Porque pode ter feridas que nós podemos até ter vergonha de falar para alguém. Mas nós podemos falar para Deus, que Deus, Ele é teu confidente fiel, Ele não vai falar para ninguém. Ele vai tratar da tua ferida e vai cuidar da tua ferida, e você vai se tornar uma pessoa alegre, porque Ele vai encher você do vinho dele, e você vai ficar transbordante de alegria. Sabe o que é isso? Você ser uma pessoa alegre, feliz, você vai ter problema, vai ter dificuldade, mas você vai ter alegria, porque aquela ferida, ela foi sanada. E por último, para nós recebermos o socorro de Deus, nós precisamos deixar Deus nos tratar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele quer que eu e você, nós sejamos instrumento para cuidar de outras pessoas. Porque quando Deus, Ele nos cura, Deus, Ele trata em áreas das nossas vidas, Ele vai fazer o quê? Ele vai nos usar. É como aquele samaritano estava passando por ali, e a história não conta, agora vou falar eu. Quem sabe aquele samaritano, ele já tinha sido roubado naquela estrada. Por isso que ele se compadeceu. Muitas pessoas, elas se compadecem das outras, muitas vezes porque elas já passaram por aquela situação, elas sabem o como é difícil passar por aquela situação. Pessoa que passou fome, quando ela vê alguém passando pedindo um prato de comida, ela nem pensa duas vezes, porque ela sabe quanto dói a fome. Pessoa que foi humilhada por alguém, quando ela vê alguém humilhando alguém, ela quer tomar causa para ela, porque ela sabe. E Deus, o que Ele quer fazer? Deus, Ele quer nos tratar, nos curar, para depois nos usar para ajudar outras pessoas, a transformar a vida de outras pessoas. Deus, se olhar para a pessoa assim e falar, olha, Deus, Ele pode te curar, Ele me curou, Ele curou essa ferida, Ele vai curar a tua. Eu era assim. É como eu falo, muitas vezes eu converso com as pessoas, olha, eu não dormia à noite, sabe? Eu vivia triste, angustiado, qualquer problema que tinha, eu ficava a noite inteira, parecia peixe na frigideira, vira para cá, vira para lá. Aí hoje em dia a pastora Sônia fala para mim assim, não, para mim se você estava brincando, você tem um automático, você deita e dorme, cheio de problema, cheio de dificuldade, você deita e dorme. Por quê? Não sei o que foi, mas Deus curou algo dentro de mim, que eu, por mais problema que eu tenha, por mais dificuldades que eu tenha, eu deito e durmo.
E eu não dormia antes. E Deus curou. E não foi um dia nem dois. Foram anos e anos e anos e anos assim. E Deus curou. Deus tratou. Sabe? Muito tempo atrás, eu fui ao médico. Cheguei lá no médico, até conhecido meu, cristão, terapeuta. Falou, não, pastor, tá aqui, ó. Só precisa nem comprar, só precisa. Toma. Você vai tomar isso. Me deu lá as caixas de remédio. Cheguei em casa, falei, meu Deus. Tomei pior coisa que eu fiz na minha vida. Fiquei tão ruim, corpo ruim. Falei, olha, é meu amigo, é tudo, mas ficou aqui. Joguei fora vencido. Falei, não vou tomar isso não. Eu vou falar com o Senhor. Não estou falando para ninguém não tomar nada não. Estou falando que da minha experiência. Falei, não vou tomar não. Isso vai fazer mal para mim. E eu não tomei. E Deus, Ele foi tratando aquilo que precisava ser tratado. Deus foi curando aquelas feridas que precisavam ser curadas. E hoje eu posso para muitas pessoas falar, olha, isso aqui Deus cura. Isso aqui Deus muda. Sabe? Deus, Ele é poderoso. E às vezes, irmãos, Deus, Ele permite que nós tenhamos alguma dor, tenhamos algo na nossa vida. Tem as feridas que acontecem. Para nós aprendermos a ajudar as outras pessoas. Porque durante um tempo da minha vida, eu sou sincero, quando a pessoa falava que tinha depressão, eu falava, isso é coisa do diabo. É só orar que sai. Quando a pessoa ficava angustiada, isso aí é só orar que sai. E um dia, quando eu me vi naquela situação, eu falei para Deus, o que é isso, Senhor? O que é isso? Eu orava, expulsava, rodopiava e não saía. Aí eu fui descobrir que não é porque a pessoa quer. Não é porque a pessoa está com vontade de ser daquele jeito. É porque aquilo vem e nós não sabemos de onde. E Deus, Ele me tratou, me curou. Então hoje, quando eu vou falar para alguém, eu falo, eu sei o que você está sentindo, porque eu sei o que a pessoa está sentindo. Ah, pastor, é tanta angústia no coração, eu sei o que é. Olha, vem uma tristeza que eu não sei de onde, eu sei como que é. Mas Jesus, Ele pode curar. Jesus, Ele pode sanar essas feridas. E Jesus depois Ele pode te usar e me usar para falar para outras pessoas. Para falar do que aconteceu comigo e de como Ele me curou, como Ele me transformou. Então, Deus, irmãos, Ele tem prazer em nos curar. Mas eu tenho que deixar. Eu tenho que querer ser curado. Porque muitas vezes, se deixarmos, nós deixamos aquilo ali como um amuleto para nós. Ah, eu vou ficar assim mesmo, tá bom assim. Às vezes fica até legal que as pessoas se compadecem de mim, as pessoas se achegam mais perto de mim. Não. As pessoas vão se achegar perto de mim, perto de você. As pessoas vão se compadecer de nós, mesmo se nós não tivermos nada, se tiver tudo bem, tiver tudo certo. As pessoas vão estar conosco. Mas Deus, Ele quer fazer isso. Deus, Ele quer nos curar. Mas nós precisamos deixar o Senhor nos curar. Nós precisamos deixar o Senhor tratar com a nossa vida. E Ele vai tratar em cada ferida. Só que às vezes nós temos que reconhecer que tem aquela ferida. Ah, não, eu sou fortão. Eu posso, eu aguento. Não aguenta não. Nós temos que reconhecer e falar para Deus, olha, me ajuda aqui, me cura. E Deus vai fazer o que, irmãos? Deus vai nos usar. Mas para Deus nos usar, primeiramente, nós precisamos ser curados. Aí Deus vai nos usar. Porque Ele nos curou. Aquele samaritano, eu creio que ele pode um dia ter sido assaltado. Não estou falando, a palavra não fala isso, por isso que eu não posso afirmar. Mas ele se compadeceu daquela pessoa. Ele se compadeceu daquele homem. E ele foi ali, e ele tratou, e ele curou aquele homem. E com certeza, aquele homem que foi assaltado, aquele homem que foi ferido, se ele visse alguém daquela mesma maneira, ele iria ajudar. É por isso que Deus, Ele quer tratar com a minha vida e tratar com a sua. E Jesus, Ele quer isso, Ele quer nos curar. Ele quer fazer de nós bons samaritanos. E pode ter certeza disso. Quando Jesus, Ele nos cura de alguma área, de alguma ferida, sabe o que Ele faz? Ele coloca pessoas do nosso lado, com aquele mesmo problema que nós tínhamos, para nós ajudarmos aquela pessoa a ter aquele problema sanado.
a conduzirmos aquela pessoa a abrir o coração para aquela ferida ser tratada. Então nessa noite, eu quero deixar isso para nós, que o socorro está chegando. Se você precisa do socorro, e socorro está chegando. Faça como o salmista, ele falou assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E o Senhor está aqui, Ele quer te socorrer. O Senhor, Ele mora dentro de você, Ele quer te socorrer. Então, Jesus, Ele é o bom samaritano. Creia nisso, que Ele quer te curar. Se você precisa de uma cura em alguma área, Ele vai derramar do azeite dele sobre a tua ferida. E isso pode acontecer hoje, nesse momento aqui que nós estamos aqui. E você e eu, nós não seremos simplesmente curados. Nós seremos curados e seremos um instrumento nas mãos do Senhor para curar outras vidas. Através da nossa fé, através da nossa obediência e através de nós entendermos que o meu socorro vem do Senhor. Então, se você precisa de um socorro de Deus nessa noite, de algo, para qualquer área da sua vida, nós vamos orar. Mas para isso é necessário que você mostre para o Senhor que você precisa desse socorro. E a maneira de você mostrar nessa noite é você se colocando em pé. Porque é assim que você vai mostrar para Deus. Fala, estou aqui, eu preciso de um socorro. Seja em qual área for, você entrega para Deus agora, é você e Deus. Ele é poderoso para mudar a tua história. Ele é poderoso para te socorrer e para me socorrer. Ele é poderoso para mudar a sua vida e depois usar você como instrumento poderoso nas mãos dele para ajudar outras pessoas, para curar outras pessoas. Então eu gostaria de orar nesse momento, mas eu quero pedir para você, que você olhe para dentro de você, deixa as pessoas que estão do seu lado agora, esquece, é você com você agora. Olha para dentro de você e vê qual a ferida que você quer ser curada ou curado. E fala com Deus no seu lugar, fala, Senhor, é isso, Pai, me cura dessa área, ou mais de alguma área. Peça para Deus agora, aquilo que te traz tristeza, aquilo que te traz angústia. Se for alguma situação que você não consegue saber nem o porquê, nem da onde, fala para Deus, Senhor, que eu possa saber o que está acontecendo, mas que o Senhor coloque as tuas mãos lá na raiz, ó Pai, que o Senhor arranque essa raiz, que o Senhor tire essa raiz, que eu saia daqui nessa noite curado, ó Pai Todo-Poderoso, que eu saia daqui nessa noite, ó Pai, com a minha ferida, colocada o teu azeite nela e ela curada, Pai, e que o Senhor coloque dentro de mim também, Pai, o teu vinho da alegria, em nome de Jesus.